Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua apresentação. Vamos então agora abrir as inscrições. Já tenho inscritos o Sr. Deputado Salvador Martins, Silvia Marcos, Miguel Pinto. e António Vicente. Ora bem, eu tomei nota das inscrições do Sr. Deputado Salvador Martins, Silvia Marques, Nuno Guzmão, Miguel Pinto, António Vicente, Daniel Branco. Não me faltou ninguém. Jorge Rato. E ali a Isabel Lourenço. Isabel Lourenço. Muito obrigado. Portanto, acrescentei o Sr. Deputado Daniel Branco e a Sra. Deputada Isabel Lourenço. Então, daria a palavra ao Sr. Deputado Salvador Martins, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Para todas as minhas cordiais saudações. Algumas considerações. Na verdade, o Concelho de Oeiras tem uma característica muito importante, que é o seu atravessamento do Concelho de Lisboa para Cascais e vice-versa. É curioso pensar que hoje há nesta zona 3 vias longitudinais. O IC19, que constitui o limite, em alguns sítios, do nosso concelho a norte, a A5, que é a autoestrada que liga Lisboa a Cascais, e a estrada marginal, que é de todas a mais antiga, que ao longo do Tejo e depois do Oceano Atlântico nos leva de Lisboa a Cascais. Depois temos 2 situações. A via longitudinal norte, já projetada e iniciada, que é extremamente importante para o plano de mobilidade do nosso concelho. Mas o Presidente da Câmara, e eu já tive conversas várias sobre isto, tinha o sonho da via longitudinal sul. Meus amigos, eu vi este projeto. Em primeiro lugar, não posso deixar de dar os parabéns à Câmara, ao Presidente da Câmara e à Joana Batista, que é a vereadora responsável, à nossa engenheira Fátima e à sua equipa, porque considero ter sido extremamente difícil implantar nesta zona a via longitudinal sul, por diversas razões. Todas as características que envolvem o sistema criavam limitações que era quase impossível ultrapassar. E os técnicos conseguiram fazer esse milagre. Devo-lhes dizer que fiquei extremamente maravilhado com o projeto que nos é apresentado. Há 2 troços que, para mim, são extremamente importantes. O troço da Laje, do nó da Laje para o nó da Quinta da Fonte, que vai ser uma panorâmica que eu considero linda naquela zona, e o viaduto de Barcarena. O viaduto de Barcarena constitui também para mim um ponto importante de todo este projeto. Aquela ligação que se faz do Morganhal para depois entrar na cidade do futebol, realmente também está muito bem esgalhada, como se diz na gíria, foi muito bem apanhada e conseguiram quase o milagre deste traçado. Aquele traçado curvo que acompanha a zona existente dos edifícios, acho que está elaborado com uma felicidade extraordinária. Eu aqui dou os meus parabéns aos arquitetos e engenheiros da Câmara, porque, na verdade, se trata de um projeto que eu considero extraordinariamente bom do ponto de vista técnico. Algumas perguntas. Engenheiro Fátima, eu gostava que me dissesse, por favor, qual é o perfil transversal médio de todo este percurso, porque eu parto do princípio que nem em todos os sítios é possível ter o mesmo perfil transversal. A segunda questão, que eu considero extremamente positiva,
por terem conseguido um traçado desta natureza com uma inclinação média longitudinal de 4%. É verdadeiramente maravilhoso. Se considerarmos as características do nosso Conselho e a zona onde é implementada esta via longitudinal sul, conseguir os 4% de inclinação é extraordinário. Poderia dizer mais coisas sobre isto, mas não quero alongar-me muito mais, a não ser dar de facto os parabéns e dizer-lhes que estou profundamente contente, estou maravilhado por se ter conseguido, numa zona tão difícil, implantar um traçado para a via longitudinal sul, que eu sei que era o sonho do nosso Presidente. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Silvia Marques, faz favor. Muito boa tarde e obrigada à engenheira Fátima pela apresentação que aqui nos trouxe. Eu tenho algumas questões e alguns comentários a fazer acerca do projeto que nos foi aqui apresentado. Pelo que percebi, o projeto está previsto desde 94, embora no PDM o que aparecia era uma via de nível 1, ou seja, com 2 faixas. E todos os alvarás de loteamento são posteriores a isso. A minha questão é, se já estava previsto uma estrada desta dimensão, porque é que se deixou construir os prédios com esta distância? Porque é que não exigiram outra distância? Depois, relativamente ao estudo de impacto ambiental, eu sei que não é obrigatório e queria perguntar, existindo o estudo, se vai ser vinculativo, caso não seja favorável. Relativamente à redução acústica, vão limitar a velocidade a 40 km/h. Queria saber se é com radares, com lombas, como é que vão fazer isso. Depois, a previsão é de que o tráfego só aumenta em 15%. Eu pergunto se assim é, são necessárias 4 faixas? Tenho aqui outra questão relativamente ao existir esta via rápida. Por exemplo, isto não vai retirar utilizadores, por exemplo, à autoestrada, uma vez que não é pago, não é? Vem dali da laje, as pessoas vão fazer aquela saída e, portanto, acho que o princípio do utilizador pagador está em risco. E depois o comentário era que se não devíamos primeiro trabalhar o plano de mobilidade suave e a rede de transportes públicos. Se não deveríamos também oferecer uma alternativa de mobilidade à população. Eu percebo e acho que faz sentido haver uma opção para retirar a pressão de trânsito ao centro de Caxias. Eu acho que o que se contesta aqui é a forma e a dimensão desta obra e o investimento. Pronto, era isto. Obrigada. Muito obrigado. Deputado Nuno Guzmão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dar os parabéns aqui pela apresentação à engenheira Fátima, agora sem máscara, que é muito mais agradável vê-la sem máscara do que com máscara. Não, é factual, quer dizer, acho que é muito mais agradável nós vermos todos sem máscara do que com máscara, portanto eu penso que isto é uma percepção natural. Bom, eu confesso que se calhar estou a ser ingênuo, não sei se os senhores deputados estavam a levar a coisa para o outro lado. Eu, na minha ingenuidade, confesso que não me retive nessas questões. Ficou tudo preocupado. Bom, muito rapidamente, porque o meu tempo é sempre curto aqui nesta Assembleia. Podem considerar que é assédio fazer-lhe juízo às senhoras. Tudo ficou preocupado por causa disso, não foi, Sr. Presidente?
Foi apenas isso. Bom, voltando aqui à parte séria, não que a outra não fosse, mas voltando aqui à parte séria. Eu tenho aqui algumas notas e gostaria de perceber. Antes de mais e antes de voltar ao fim, eu já lá irei ao final do troço, nomeadamente no número 6. Na zona do Wind Club, as negociações com a Brisa e a IP, pelo que foi dito, estão, digamos que a decorrer para haver uma entrada. Relativamente a Caxias Norte, existem também essas negociações ou não? Ou não é algo sequer que esteja neste momento contemplado? Depois, outras questões. Algumas já foram aqui colocadas. E tendo em conta, e digo isto por senso comum, não por conhecimento da matéria, normalmente o trânsito dos concelhos limítrofes para Lisboa, como é o nosso caso, tem alguma maior intensidade em determinados períodos na saída de manhã, ao contrário do que na entrada, que é de alguma forma mais passado. A opção pelas duas faixas, digamos que para entrar na zona de Caxias e uma para sair, qual é a razão? Tem alguma coisa a ver com esta questão do tráfego? Se isto que eu estou a dizer faz sentido e é verdadeiro ou não? É que se isto que eu estou a dizer faz sentido e é verdadeiro, seria talvez preferível o oposto, ou seja, duas faixas no sentido de saída e uma apenas no sentido de entrada. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui tem que ver com o afastamento também naquela zona e daqueles prédios. Se assim fosse, era possível que não estivesse esta solução só e apenas com uma faixa para cada lado, poderia resolver o problema ou não resolveria em nada? Porque muito foi falado aqui, eu vi a engenheira Fátima a dizer que não, e eu confesso, do que procurei, também não o encontrei. O facto de que a estrada teria só duas vias, sendo que as duas vias não são duas faixas, certo? A questão que eu coloco é esta, e face aos constrangimentos e a tudo o que surgiu entretanto. Uma faixa apenas em cada sentido, uma faixa de rodagem em cada sentido, mitigando, se calhar, muito deste ruído que se tem ouvido falar, era possível, estão, digamos que, abertos no projeto a considerar a redução das 3 faixas para 2 faixas ou não? É que eu vou-lhes ser muito sincero, eu estive no local há 1 ano e qualquer coisa. E sendo certo que me parece que às vezes nós temos que não ir ao extremo, nem o 8 nem o 80, nem o fazer-se tudo em demasia, nem o não se fazer nada e para permanecermos imóveis. Provavelmente era uma solução que, digo eu, talvez fosse mais bem aceite pelos moradores da zona. E tendo em conta isto, era preferível ou não? Ou continuamos com esta solução? E, para já, o meu tempo é sempre curto, fico-me por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Pinto, por favor. Bom, em primeiro lugar, confirma-se aquilo que dissemos na última reunião da Assembleia Municipal, que a Câmara continua a recusar-se a enviar a esta Assembleia os estudos de tráfego e ruído. Aliás, o Sr. Presidente, na última Assembleia, disse que vai ser entregue, mas deve ser depois da via está pronta. Segunda questão. O troço 6, pelo seu impacto massivo sobre a vida dos moradores das casas limítrofes, requer uma apresentação detalhada dos perfis longitudinais, nomeadamente os 125, 150 e 175. Solicitava que isso fosse apresentado ainda hoje. No troço 6, existirá algum talude ou alguma cortina de contenção. Qual será a altura desse talude ao longo da rua Artur Ribeiro, entre os números 47 e 89? No troço 6 ainda,
O que acontecerá à rampa e às escadas posicionadas em frente ao número 79 da Rua Artur Ribeiro? Vão desaparecer, reduzindo as possibilidades da mobilidade suave dos moradores do bairro Sá Carneiro e restante Morganhal? Vai manter-se desembocando numa ciclovia e na via rodoviária, conduzindo a problemas significativos da segurança rodoviária? Outra questão: quantos metros quadrados ocupará a via rápida entre a Estrada de Laveiras, onde termina o viaduto, e a Estrada do Morganhal? Aliás, o Alvará número 5 de 2002 atribui à via interurbana 2.500 metros quadrados, quando a via prevista pelo PDM 94 era mais estreita. De acordo com os meus cálculos, a atual via projetada ocupará qualquer coisa entre 4.938 metros quadrados e 6.072 metros quadrados, substancialmente acima do previsto. Gostaria que houvesse uma explicação mais detalhada sobre o estudo de tráfego e o estudo de ruído, que são os tais que parece que são segredo de Estado. Mais uma questão: qual é a distância entre as traseiras dos números 13 e 15 da Rua Carlos Pereira e a via rápida? Não é o perfil que eles mostram no slide 45. Neste existe um intervalo de 86 centímetros, mas para aqueles prédios existirá uma parede de contenção. Aliás, isto acontece quando a realidade e o que se vai construir estão a escalas diferentes, portanto nunca bate certo. Uma outra questão: existirá alteração aos limites das propriedades, nomeadamente no caso da naturalidade? De acordo com o Google Maps, os limites da propriedade são dados pelas cordas que limitam a zona da estrutura verde tratada. O que acontecerá ao canteiro e à parede de contenção? Disse. Muito obrigado. Sr. Deputado António Vicente, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 7 de outubro de 93, esta Assembleia aprovava o Plano Diretor Municipal para o Concelho de Oeiras, documento que o Governo da República viria a ratificar em 27 de janeiro de 94. Neles previa, aliás, como muito bem foi referido, neles previa então a construção de um eixo viário interurbano, agora conhecido como VLS, Via Longitudinal Sul. Considerado um eixo viário estratégico para a fluidez do trânsito no concelho de Oeiras, viria naturalmente a ser realidade em 2015. É, pois, importante salientar a apresentação do projeto desta via, que contribuirá de forma muito significativa para anular alguns dos estrangulamentos de trânsito no nosso concelho, ao mesmo tempo que incentiva a utilização de meios de transporte suave e facilita a circulação rápida de meios de transporte público. Mas, convenhamos, esta apresentação tem, sobretudo, no fundo, o troço que está definido entre as Pedregueiras e o Morganhal. É esse troço que tem estado envolvido num profundo nevoeiro nas redes sociais, nevoeiro esse que, aliás, já foi trazido a esta Assembleia diversas vezes por alguns grupos de cidadãos. E é com esse pano de fundo que eu faço a minha intervenção. É verdade que há quem considere que a existência de duas vias é o principal responsável pelo aumento de números de automóveis privados em circulação, esquecendo que o exponencial aumento de automóveis é o resultado não da existência de melhores vias, mas de uma muito superior capacidade económica e financeira dos cidadãos. Não é porque há melhores estradas que as pessoas compram carros, as pessoas compram mais carros porque têm mais capacidade financeira para o fazer. Não é certamente
a especial qualidade das vias, que justificou o aparente excesso de automóveis estacionados sobre o passeio da rua Carlos Pereira, já aqui imensas vezes referida, impedindo, nomeadamente, a circulação em segurança das crianças que pretendem entrar na Escola Básica Samuel Johnson. E eu sei do que falo, é aí que estudam 2 dos meus netos. E sei das dificuldades que tenho para acompanhar os meus netos ao portão da escola, porque, apesar de haver um traço amarelo contínuo, aquele passeio está permanentemente pejado de automóveis estacionados. Isto, apesar da existência de boas garagens nos prédios que rodeiam a Rua Carlos Pereira. Eu diria, pelo contrário, que esta situação resulta da boa, e felizmente que assim é, da boa situação financeira dos seus moradores, mas também de algum egoísmo, nada consentâneo, diga-se de passagem, com os valores pretensamente referidos nas redes sociais, onde não há pejo em mentir descaradamente e insultar sem um pingo de vergonha. Só uma profundíssima alteração de mentalidade que coloque o bem da coletividade acima dos inalienáveis direitos individuais, base estruturante do modelo social que desde os alvores do iluminismo e do fim do absolutismo monárquico preside ao modelo social do Ocidente, será capaz de alterar o sentimento de apego a uma privacidade apenas possível pelo transporte individual. Nada tenho contra a utopia da total substituição do transporte individual pelo público. Mas todos conhecemos o resultado de imposição de utopias que coercivamente pretendem substituir o indivíduo pelo coletivo, ao invés de tentar encontrar um equilíbrio entre os dois interesses. Ora, é esse equilíbrio que preside à concepção desta via, facilitando a circulação do transporte individual, mas também do transporte coletivo, ao mesmo tempo que promove o transporte suave. Mas, sobretudo, facilitando a vida à generalidade dos oeirenses, com destaque especial para os moradores de Paços de Arcos e Caxias, no que este troço diz respeito, cujas ruas estreitas estão sujeitas a um trânsito de passagem totalmente desadequado à vetustez da sua concepção e traçado. Que o digam os moradores da Pedreira Italiana, os da Rua Calveiro de Magalhães, da António Pires, da Padre António de Oliveira, da São João de Deus, da Rua da Fonte, ou de todos os moradores da Zona Alta de Caxias, que são obrigatoriamente, ou quase obrigatoriamente, utilizadores da Rua Vasco da Gama. Sim, porque automóveis não deixaremos de os ter. Não faço ideia, não sei de facto, que forma ou movidos a que tipo de energia, mas são necessariamente exigidas muitas gerações antes que o transporte individual deixe de ser considerado um direito inalienável, mesmo para aqueles que hoje tanto protestam contra ele. Pretendem alguns agora vociferar contra esta obra estratégica para todo o concelho de Oeiras, argumentando com o facto de as suas habitações virem a ficar próximas de uma via movimentada. Mas, remontando o processo da obra dos edifícios em questão ao ano de 2000, e estando a VLS prevista desde 1994, poderão alegar algum desconhecimento das características do espaço envolvente a habitação que adquiriram? Convenhamos. Ou foram ludibriados pelo promotor de vendas, o que não admitimos credível, ou foram pouco cuidadosos no ato da sua compra. Assiste-se, naturalmente, o direito de não gostar de ter nas traseiras da sua casa uma rua ampla, com uma boa ciclovia, bordejada de uma boa cortina de arvoredo, onde a velocidade de circulação está prevista para 40 km/h. Difícil é aceitar que não reconheçam que tudo foi feito para encontrar o equilíbrio entre o interesse individual e o interesse coletivo. Difícil é aceitar que nas redes sociais
se continua a mentir descaradamente, insistindo, por exemplo, na afirmação da existência de 4 faixas no troço das traseiras da Rua Carlos Pereira. Difícil é aceitar que alguém não se coíba de afirmar que as imagens 3D apresentadas nesta projeção não correspondem à realidade e não estão à escala, com o objetivo de ludibriar os municípios. A única palavra que faltou nesta acusação, feita na sexta-feira passada, na Assembleia de Freguesia, a única palavra que faltou foi a palavra fraude. Mas aquilo que de facto foi acusado, a acusação que foi feita, é que aquela apresentação era uma fraude. A palavra não estava lá, mas a descrição era essa. Afirmações deste tipo, para além de retirarem toda a credibilidade a quem as produz, representam, sobretudo, um insulto reles aos técnicos da Câmara Municipal, cuja competência e brilho profissional, aliás, mais do que evidente através da brilhante apresentação que aqui foi produzida, dizia eu, cuja competência e brilho profissional aqui cumpre fundamentalmente salientar pela sua excelência. É, pois, com regozijo que saudamos a apresentação deste projeto da DLS, estrutura viária fundamental para facilitar a mobilidade no Concelho de Oeiras. Disse a Sra. Presidente. Muito obrigada. Sr. Deputado Daniel Branco. Vamos ver. Boa tarde. Eu não vou fazer muitas perguntas, nem pôr muitas questões, mas há uma coisa que para mim fica evidente no que nós estivemos a ver. Se a via está projetada desde 94 no PDM e se as urbanizações são de 2000, 2002 e 2009, por que é que não foi deixado espaço canal? Esta pergunta é daquelas que não têm resposta. E eu creio que não iria demorar muito mais sobre isto, mas creio que há uma outra questão. O Sr. Presidente da Câmara, numa reunião anterior, disse-nos que, porque há uma casa que tem um arco depois da Ribeira, tinham baixado, penso eu, a altimetria da passagem desnivelada. Se eu bem percebi ali, parece-me que há 2,5 metros de altura naquela estrada que conduz à casa. Não sei se é isso, eu fiquei com dúvidas. Porque se é 2,5 metros, não passa lá nem uma caravana, nem uma Bedford de 9 lugares. Há ali qualquer coisa que eu não percebi. E também não sei. Eu há mais de um ano, quando tive esta noção da via norte-sul, andei por lá, andei a ver e visitei aquilo. E sei que aquela estrada leva à casa, mas depois à frente não tem continuação. Portanto, não deve ir para parte nenhuma, mas isso fiquei com dúvidas do que a engenheira referiu. Se os 2,5 metros é de facto daquela altura, não passa ali nada, mas preferia depois que me explicasse. Ia fazer aqui uma declaração simples. Não está cá hoje o Francisco Gonçalves, mas na reunião de 13 de abril, ele, em resposta aqui a uma crítica do Miguel Pinto, disse que não podiam discutir nem apresentar sem terem um projeto. A minha formação é de engenharia, embora não seja praticante já há muitos anos, ficaram princípios básicos. Não é? E o primeiro, num caso destes, é que antes do projeto é necessário um anteprojeto. E para que o anteprojeto seja bem delineado, é fundamental ouvirmos previamente todos os interessados. Mas isto não é só na engenharia. Na gestão administrativa, em que me fui ocupando nos últimos 45 anos, também hoje está definido, e aí já com força de lei, que é sempre necessária a audição prévia. Quantas vezes têm ido à Câmara propostas para, por exemplo, a feitura de um novo regulamento? Nestes casos, a Câmara tem de tornar público o que tenciona fazer e tem mesmo a obrigação legal de solicitar a todos a sua participação prévia. Portanto, pela influência que uma via deste tipo, via desta, quádrupla ou tripla, tem para os atuais moradores na sua envolvência,
que irão ser os futuros sacrificados pelas ocorrências negativas que pensam que vão sofrer, teria sido avisado, e de boa norma de trabalho, ouvi-los previamente, procurar ganhar o seu apoio, analisando todas as alternativas, mesmo encontrar formas de mitigar os prejuízos que certo irão ter. Mas, infelizmente, uma vez mais, e como aqui o António Balcão Vicente mostrou na intervenção anterior, não é isso que se procura. Há crime, perdoem-me, eu disse um disparate. Há litígio, há reclamações, e então, em vez de se procurar resolver, reforça-se as razões para que as pessoas estejam em desacordo. Em meu entender, é profundamente errado. Depois, há uma outra questão que eu gostava de colocar. No discurso encomiástico de exaltação do município, o Presidente e o Inove passam a vida a vangloriar-se de sermos quase os melhores do mundo. No caso das habilitações da população, o discurso, e neste caso em coerência com a realidade, é de que temos a população com o mais elevado nível do país. Não deve ser, pois, de estranhar que entre os vários licenciados e doutorados do Conselho existam urbanistas, ambientalistas, juristas e especialistas do ordenamento do território que contestem eventuais decisões, não só porque gostam ou não gostam, mas com fundamentação na base do muito que já se conhece hoje sobre muitas temáticas e com argumentação com conhecimento do enquadramento legal que regula a nossa vida democrática. Sobretudo em relação aos aspectos legais que envolvem as ocorrências ambientais e o risco deste tipo de infraestruturas, designadamente o ruído, a proximidade das habitações, o risco de circulação, sobretudo para peões que possam acarretar, existe matéria de vulto para contestar, eventualmente até para derrotar, alguns aspectos deste projeto. Embora no caso presente, e na minha modesta opinião, a concretização da VLS ainda vá demorar o tempo suficiente para que sejam os filhos dos atuais contestatários a terem de continuar a contestar a sua construção, lembro, nesta oportunidade, a situação delicada em que se encontra hoje a Câmara Municipal e diversos membros desta Assembleia por terem decidido em 2014 aprovar o tão falado plano de pormenor da margem direita da Foz do Jamor. Em março último, numa decisão de que eu não conheço antecedentes no nosso ordenamento jurídico, foi o próprio Ministério Público a intentar uma previdência cautelar em curso contra as ilegalidades que, em nosso entendimento e desde a primeira hora, o nosso município cometeu nesse processo desde o início. O passado deve e tem de ser tido em conta e todos os ensinamentos, positivos e negativos, que conseguirmos apreender têm que ser introduzidos na nossa prática para evitarmos, a nós e a quem nós seguir, problemas e dissabores. No entendimento da CDU, não foi essa a prática seguida no andamento deste processo, o que constitui um erro de monta e que devia haver um esforço sério para procurar reduzir, voltar ao princípio e analisar devidamente todas as situações. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E para o Sr. Deputado Jorge Gerato. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colegas, Sra. Engenheira, técnicos da Câmara, muito boa tarde. Queria começar por agradecer a apresentação que aqui foi feita e dizer que a Sra. Engenheira não se intimide com a terminologia e o tom, porque isto é de facto um debate técnico, mas há quem queira levar isto para o debate político. Mas vamos tentar manter de facto o tom, o registro amistoso e o debate técnico. Ora bem, há uma questão que foi já aqui colocada que de facto nos levanta as maiores interrogações. Como é que, sendo a VLS, embora com outro nome, prevista já no PDM de 94, não tivesse
sido salvaguardado efetivamente o espaço canal suficiente para uma estrada. Dir-me-á, Sr. Engenheiro, porque na altura estava previsto 2 faixas e agora são faixas. 4. E o projeto, em alguns sítios, 3. Na referência que fez na planta ao troço número 5. Mas depois, num desenho anterior do troço 3, também reparo que pelo menos na montagem 3D, também aparece 3 faixas de rodagem. Portanto, pareceu-me que te disse que era só naquela zona porque não havia espaço canal, junto ao centro geriátrico, mas a verdade é que depois, do que eu apreendi na planta 3D do troço 3, também existia 3 faixas. E acho curioso que aqui, que não há espaço canal, se passe, porque se permitiu construções e legalizou-se, aprovou-se projetos de construção, passa de 2 para 4 e, por exemplo, na VLN, na estrada de Otrela, onde havia 4 faixas de rodagem, para se fazer estacionamento passou-se a 2, quando teoricamente as vias seriam da mesma natureza, de nível 2, porque eram vias de atravessamento. Confesso que deixo-me assim um bocadinho baralhado do ponto de vista do planeamento. Mas as questões que queria colocar à senhora engenheira, uma delas tem a ver com a distância ao edificado. A senhora engenheira citou, no caso do troço 5, os 30 metros de distância em relação àquele bloco de apartamentos e 22 em relação às garagens. Mas eu não ouvi, se calhar por falha minha, a distância, por exemplo, ao centro geriátrico, na altura em que precisamente a estrada se está a aproximar da rotunda. E fiquei com essa dúvida se... Porquê? Porque é que esse é que eu acho que é o dado mais relevante. Não são os 30 metros em relação àquele bloco de apartamentos, é depois mais à frente, ao pé do centro geriátrico. E aí é que está a questão, para mim, na minha opinião. Pronto, essa era uma das questões. Também gostaria de saber, de facto, qual é a distância mínima a que efetivamente a estrada vai passar das casas ou dos equipamentos sociais, portanto, ao longo de todo qual é a distância mínima em todo o percurso em que passa frente aos equipamentos. Depois, outra questão que era perceber, eu penso que percebi que a cota por cima da ribeira e da estrada eram 4,5 metros, e a plataforma é que são 2,5 metros, que o deputado Daniel Branco aqui referiu. Mas queria colocar uma questão que tem a ver com o seguinte: e a que cota é que passa em frente às janelas das pessoas? Me parece que essa é mais importante que a outra, embora a outra permita os carros passarem por baixo, mas esta permite, de facto, uma devassa da privacidade das pessoas nas suas casas. Depois, não passa por baixo, Sr. Deputado, está enganado. Depois, queria colocar uma outra questão que tem a ver com os estudos de tráfego e de ruído. A senhora engenheira há bocado batia assim com a mão no estudo de tráfego e de ruído, como quem diz, estão aqui, mas a verdade é que nós não os conhecemos. E há 2 questões que queria colocar aqui também técnicas. Em relação ao estudo de tráfego, de facto, as previsões que foram feitas, pelo que eu vejo, que o estudo de tráfego foi feito em 2000, foi feito num período de Covid. Acho que é um bocadinho incomparável com a expectativa até 2025 usarmos um período de confinamento e de estado de emergência. Mas queria que fizesse o favor de me confirmar isso. Quanto à questão do estudo de ruído, 70 decibéis durante o dia, 50 decibéis à noite. E depois refere-se que vão utilizar o Stone Mastix Asphalt.
A previsão que eu saiba de a documentação que tenho lido é que isso reduz em 3 dBs, 3, 5 dBs. Portanto, estamos a falar de 70, se a utilização desse material reduz só em 5, é manifestamente independente, é pouco, manifestamente curto. Mas a redução para a velocidade de 40 km/h, minha colega já colocou aqui a questão também, como é que se controla? É porque se formos fazer bandas sonoras, aumenta o ruído de uma forma brutal. E, portanto, qual é a solução para garantir que, de facto, naquela zona onde é preciso salvaguardar o ruído, se consegue garantir esse ruído? E penso que são as questões técnicas que queria colocar. Ficamos reservados, obviamente, para a discussão política quando ela quis colocar. Queria agradecer, de facto, a resposta às questões que coloquei. Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Lourenço, faz favor. Posso? Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sra. Engenheira e Sra. Vereadora responsável pela melhoria da circulação no nosso concelho, sinto-me muito melhor esclarecida e informada, no sentido de que as minhas preocupações eram de ordem de segurança e de impacto do ruído no que diz respeito às escolas. E em tempos ia circulando a informação de que, por exemplo, o viaduto ia passar por cima das escolas, o que eu não queria acreditar porque sabemos que a legislação nem tal permite. E, portanto, ao ver as imagens que se aproximam muito daquilo que virá a ser a realidade, é gratificante perceber que, por um lado, não é por cima das escolas e, por outro, a volumetria e as dimensões do viaduto são totalmente distintas, quase de via terrestre e sem haver a parte aérea de um viaduto, e ainda com um aspecto extremamente positivo, porque efetivamente há, e já há algum tempo, novas gerações dos que já não querem ter nem um, nem dois, nem três carros da família e deslocarem-se por outras formas, desde o transporte público, desde os Ubers, desde a partilha dos carros e também as bicicletas, e estar previsto que toda a via, os diferentes troços têm também essa particularidade. Tenho apenas duas questões e que são mais de previsão no tempo. Percebi, ou julgo ter percebido, que os troços vão sendo construídos de forma independente e depois haverá uma interligação entre todos eles, e a questão é se os troços 5 e 6 poderão vir a ser construídos antes do 13 e 4 com o Wind Club, que tem como referência a ligação entre um e outro, e se há previsibilidade de lançamento de obra dos troços 5 e 6 que mais afetam efetivamente as questões de circulação e de segurança dentro das localidades de Caxias, Laveiras. E, por último, um pouco ligado com o que o Sr. Deputado António Vicente aqui referiu, um pequeno apelo à Sra. Vereadora, que, já que junto à escola Samuel Johnson, não obstante haver as marcas amarelas no pavimento, que impede o estacionamento, mas que infelizmente nem todos repetem, e por uma questão de segurança, quer das famílias que vão levar as crianças e as saídas e entradas das crianças, enquanto não temos esta obra realizada, se é possível ali colocar alguns pilaretes, esses sim,
vão com certeza impedir que passem por cima do passeio e ali deixem os seus carros quando é só 5 minutos para ir a casa ou quando é para ele ficar ali de um dia para o outro. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado Alda Matos, por favor. Boa tarde. Já muita coisa foi perguntada, eu só queria fazer uma outra pergunta, que é, qual é a distância a que está a nova via que vai ser construída da EB23 de Caxias, de São Bruno de Caxias? Por outro lado, reafirmar que aquele estudo de ruído, se foi feito durante a pandemia, provavelmente depois será diferente e será muito maior o ruído, e se foi de facto avaliado devidamente como é que aqueles alunos hão de ouvir as aulas, com o barulho que houver na redondeza. Isso porque eles são o futuro, nós somos o passado. É tudo. Há muita coisa, Sr. Presidente, eu disse de propósito. Eu disse, ouça, eu disse o passado. Não, mas eu disse o passado de propósito. E agora vou-lhe dizer porque é que disse de propósito. Porque muito disto foi feito pensando no que havia em 1994 e não na construção que há hoje. Portanto, é um projeto que está assente no passado, no que houve no passado e não no que lá está agora. Porque no passado havia espaço para tudo. Agora o espaço foi ocupado e não cabe lá tudo. Portanto, como vê, eu disse de passado de propósito. Com licença. Muito obrigada. Mais alguém pretende intervir? Quem é que responde? Não. Então, faremos assim.